Olá, meu nome é Dr. Guilherme Shirakawa, sou psiquiatra e psicogeriatra do Hospital Santa Mônica e coordenador de práticas médicas, e hoje nós vamos conversar sobre o tema de demências. Primeiro, é importante caracterizar que é comum para todo mundo que com o passar dos anos a gente vá tendo um prejuízo de memória, né? E as demências são caracterizadas por transtornos neurodegenerativos em que esse prejuízo de memória é mais acentuado do que o padrão esperado para a idade. Tá? E aí, para a gente definir que um paciente tenha demência, ele precisa ter um prejuízo de memória que a gente afere por testes específicos e precisa ter importante também um prejuízo funcional, que esses testes, esses prejuízos de memória acarretem um comprometimento na vida do paciente. Os principais sintomas é o prejuízo cognitivo, né, o prejuízo de memória, né, e que começa o paciente a perceber que está causando algum impacto na vida dele, na vida funcional dele, que ele já não consegue desempenhar as atividades como antes. Cabe ressaltar que memória não é só esquecimento, não estou lembrando das coisas, mas existem outras áreas da memória que a gente tem que investigar e que o paciente muitas vezes não associa, como um prejuízo de linguagem, dificuldade para encontrar palavras, dificuldade para lembrar o nome das pessoas, ou no planejamento, com dificuldade de organizar as tarefas que fazia antes com frequência. Organizar pagamentos bancários, organizar pagamentos de contas, começando a ter prejuízos que que o paciente não conseguia desempenhar normalmente antes. As demências são quadros que merecem atenção e que a gente precisa fazer o diagnóstico o quanto antes para garantir que uma melhor evolução do paciente em relação à doença. E existem sim algumas formas que a gente consegue prevenir ou postergar o aparecimento dos sintomas. Algumas das recomendações que eu geralmente passo para os meus pacientes é uma dieta equilibrada. A gente sugere muito na dieta do Mediterrâneo, ou seja, uma dieta mais rica em peixes, menos rica em gordura, e uma dieta que inclua legumes, vegetais, frutas e menos gordura e alimentos mais processados. O diagnóstico dos quadros demenciais são essencialmente clínicos, então a gente tem que avaliar se o paciente tem esses prejuízos de memória e por meio de testagem específica, como ressonância, tomografia ou outros até mais específicos, até para a gente determinar melhor o tipo da demência que está cometendo o paciente para direcionar o melhor tratamento possível para aquele paciente. Então, muitas vezes a gente precisa, nesses casos, de um exame de imagem para determinar as causas do quadro. A demência frontotemporal, que ficou muito famosa nos últimos dias, que apareceu bastante na mídia em função do ator Bruce Willis, é um desses outros casos mais atípicos de demência, né? É um dos quadros que tem um início bastante precoce, né? Então, em torno dos 60 anos, em média, que começam a aparecer os sintomas, e aparecem sintomas predominantemente comportamentais no início do quadro. Então, o paciente pode apresentar agitação, inquietação psicomotora, alteração de sono, e isso está muito associado também a problemas de linguagem. Então, são os dois primeiros sintomas que aparecem no quadro da demência frontotemporal. Então, são quadros mais marcantes pelo início precoce, pela grande alteração comportamental que tem, e o distúrbio da linguagem de forma geral. Isso falando principalmente, tecnicamente a gente diz que é uma demência frontotemporal variante comportamental, né, que é esse quadro que a gente caracteriza, que provavelmente tem relação com o quadro do ator Bruce Willis.
Nem todo caso de demência necessita de uma internação psiquiátrica ou clínica, mas sim, principalmente aqueles pacientes que evoluem com alterações comportamentais mais importantes e que começam a expor, e os pacientes começam a se expor em situações de risco. Pacientes que a família não está conseguindo manter em casa sob supervisão, vira e mexe, saem de casa e começam a se expor em situação de se perder na rua ou entrar em lugares, pedir caronas com estranhos porque não reconhece, ou mesmo pacientes que em algum momento podem ficar agressivos com a família, com cuidadores e tal, e aí começam a se expor em risco ou expor outras pessoas em risco. Essa é a indicação da internação. Aí o tratamento aqui na internação, no Hospital Santa Mônica, tem uma equipe de psiquiatras especializados, assim como de equipe clínica, porque a maioria desses pacientes tem alguma comorbidade clínica que precisa de atenção. Então é importante procurar ajuda, e o Hospital Santa Mônica tem a estrutura tanto para fazer esse acompanhamento clínico, psiquiátrico, para ajustar as medicações num ambiente protegido e de forma que sejam medicações e tratamento mais seguro para o paciente, visando estabilizar esse comportamento para voltar para casa e para os cuidados da família. Somos o Hospital Santa Mônica, referência nacional em psiquiatria e saúde mental.